Doutor, eu tenho calvície. Será que está na hora de eu fazer um transplante? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para esse assunto que assusta muitas pessoas e principalmente os homens. Quando a gente fala de calvície, o diagnóstico da calvície se chama alopecia androgenética, que é a principal calvície, né, a principal queda de cabelo que a gente tem na população geral. Isso pode acometer tanto homens quanto mulheres. Os que mais sofrem com essa condição são os homens, pela questão da testosterona, por uma questão hormonal. Os homens estão mais submetidos a esse estímulo hormonal desde a adolescência, e por isso que nós homens começamos com as entradas, principalmente aqui na região, né, dos recessos temporais, aqui na região do vértex, e esse processo é crônico e vai fazendo com que o indivíduo perca cabelo. A alopecia androgenética, ela também acontece em mulheres. Existem mulheres que têm algumas alterações hormonais, que possuem algumas características do couro cabeludo que fazem perder cabelo. Isso também é muito, como eu posso dizer, catastrófico, mas principalmente estressante para as mulheres que têm uma relação muito íntima com o cabelo. O cabelo ele tem uma relação muito importante com a feminilidade. Quando a gente trata a calvície, existem protocolos, passo a passo, vários tratamentos para a melhora da densidade capilar, para a gente conseguir ganhar um pouco mais de cabelo. Então é como se fosse uma escada. A gente começa no primeiro degrau, passa para o segundo degrau e assim sucessivamente. Existem aqueles pacientes que, após passar por todas as etapas de tratamento, não apresentam aquela resposta desejada em termos de densidade, de volume de cabelo. E aí esses pacientes são candidatos ao transplante capilar. O que é o transplante capilar? O transplante ou implante capilar, ele é um método de transplante autólogo, ou seja, do próprio indivíduo para o próprio indivíduo, em que são retirados fios de cabelo de uma determinada área do corpo para implantação em outra área do corpo, normalmente na região frontal do couro cabeludo ou na região central, enfim, onde está faltando mais cabelo. Classicamente, essa técnica retira fios de cabelo dessa região posterior da região occipital e se transfere para a área que está sendo necessária para o transplante, né, para aumentar a densidade. Existem outros locais do corpo em que o fio de cabelo ele pode ser retirado. Existem aqueles pacientes que não têm uma densidade muito boa da área doadora, que é essa região de trás da onde a gente retira o fio do cabelo. Então a gente pode lançar mão de outros pontos do corpo, como por exemplo, região anterior do tórax, área da barba, às vezes até fios da região genital para transplante do fio de cabelo, né, para adquirir essa tão sonhada densidade capilar. O grande X da questão é que não são todos os pacientes que podem ou devem fazer o transplante capilar. Quando um indivíduo com queda de cabelo chega numa primeira consulta, no consultório de dermatologia, é muito comum estar muito desesperado, é muito comum que o paciente esteja sofrendo bastante com essa consideração, com essa condição, e daí ele acaba pensando que o transplante é a única solução. Mas isso não é verdade. O transplante ele tem que ser a última via do tratamento. Por que isso? Porque antes da gente transplantar um paciente com queda de cabelo, com calvície, em primeiro lugar é importante saber o diagnóstico. Se o paciente tiver uma outra condição do couro cabeludo, como uma doença autoimune ou uma doença cicatricial, que nós já conversamos aqui no canal, o transplante ele é contraindicado por consideração à doença em questão. Outro ponto fundamental é que o paciente ele precisa ter tentado o tratamento clínico. Ninguém vai sair de uma maneira aventureira transplantando o paciente que nunca tratou, que nunca tentou com tratamento medicamentoso. Outra questão é a questão da idade. Aquele paciente que é muito novo ainda pode ter evolução do quadro de calvície, não deve ser transplantado. E existem aqueles quadros muito sutis, aqueles quadros muito iniciais, que também o transplante ainda não é necessário. Então, se você tem queda de cabelo, se você tem uma queda de cabelo refratária, procure um profissional que faz o transplante capilar, um profissional sério, com um centro cirúrgico sério. Existem muitos charlatões por aí que nós sabemos que acabam submetendo o paciente a procedimentos inadequados e principalmente no momento errado. Então, o transplante ele tem que ser muito bem indicado pelo profissional que faz o transplante e pelo clínico, principalmente pelo tricologista.
Então, se você tem alguma dúvida, não deixe de me consultar, não deixe de mandar suas dúvidas e sugestões e não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Até a próxima!